Olá pessoal, voltamos aí para a nossa multiplicação, né? Eu sou o professor Azevedo, o dono da mãozinha mais gordinha, tá? É o gordinho aqui mais bonitinho aqui da Unicesumar. O segundo mais bonitinho é o professor Tiago. Então, o que a gente tem lá? Né? Propriedades aí para a gente mexer na multiplicação. A gente então comentou na aula passada, fizemos dois exemplos, né? De como se faz multiplicações aí de números, tanto a parte inteira quanto a parte decimal, tá? Aquela partezinha ali que tem vírgula, né? Então, o que a gente vai discutir nesse momento? Tem algumas propriedades aí que é bom a gente levar em consideração quando a gente fala de multiplicação, né? Só algumas situações aí que são válidas dentro dos números reais, tá? Então, a primeira delas que a gente tem é o seguinte. Então, o que a gente tem na primeira propriedade, tá? A propriedade chamada aí existência, né, do elemento neutro, ou existe, certo, o elemento neutro. Né? O que seria o elemento neutro? O elemento neutro, como acontece na adição, tá? É aquele elemento que você acrescenta na operação e o resultado não muda nada, tá? Então, o que seria no caso nosso da multiplicação? O elemento neutro da multiplicação é o número 1, tá bom? Por que o número 1? Porque se você pegar qualquer número, multiplicar com 1, você vai reparar que o resultado não altera nada, né? Então, se eu pegar assim, peguei lá o número A, multipliquei o número 1, o resultado vai ser o próprio A, certo? Então, como não alterou em nada a hora que eu fiz a multiplicação pelo número 1, o que acontece, né? Esse número 1 que aparece para a gente é o que a gente vai chamar aí de elemento neutro da multiplicação, tá? Então, esse número 1 é um número que não altera em nada quando você multiplica com alguém, tá? Certo? É daí que vem o nome elemento neutro, tá? Ainda o seguinte... a gente tem a segunda propriedade, que é a propriedade chamada aí de propriedade comutativa, né? Então, a propriedade comutativa, dentro dos números reais, tá? Deixar bem claro aí, ela não altera, né, o nosso resultado, tá? Então, o que seria essa propriedade comutativa, né? A comutativa diz o seguinte, que se você pegar dois números reais, pegar A vezes B, tudo bem? Multipliquei dois números, um A com B, é a mesma coisa de pegar B por A. Então, se for números reais, a ordem dos fatores não altera o produto. Detalhe, tá, gente? Volto a reforçar. Se for números reais, né? Tem situações aí que altera e altera bem. Matrizes, por exemplo, já não é comutativa, tá? Então, eu estou falando aqui de números reais. Então, se pegar lá 2 vezes 3, 3 vezes 2, na prática, né? A gente tem o mesmo resultado, a gente acaba tendo aí a mesma coisa, tá? Então, existe o elemento neutro, que é o número 1, certo? E a comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto se eu estiver trabalhando com números reais, tá? Então, isso é importante a gente comentar, tá? Certo? Ainda, né, a gente tem a propriedade chamada de associativa, né? Aquela ideia de você escolher o que você vai fazer primeiro, né? A multiplicação de A com B ou de B com C, tá? Né? Então, seria o seguinte, o que a gente tem para a terceira, né, propriedade aí, que é a propriedade chamada associativa, tá bom? Então, o que seria essa propriedade associativa, certo? Então, diz o seguinte, imagine que você pega a expressão A vezes B, né? Multipliquei o número A com o número B, certo? Isso aqui vai dar um resultado, certo? Ainda eu pego esse número e multiplico com um valor C. Esse resultado é a mesma coisa se eu tivesse pego primeiro multiplicado B com C e depois com o resultado multiplicado com A. Então, aqui não vai alterar dentro do processo, tá? Quem você vai multiplicar primeiro. Ah, eu quero multiplicar A com C e depois B. Não tem problema algum, né? Você poderia muito bem fazer assim, ó. Pegar A vezes C e do resultado multiplicar B. Não tem problema, tá? No caso da associativa, a ordem que eu pegar aqui na multiplicação não vai alterar, não vai alterar em nada, tá? O nosso resultado, tudo bem? Então, se eu pegar lá 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 5 vezes 3, na prática, né, a gente sabe que é a mesma coisa, não tem dificuldade alguma, né, certo? A número 4, uma famosa, né, multiplicar uma famosa operação aí, uma famosa propriedade, que é a chamada distributiva, tá bom? Essa distributiva muita gente conhece como chuveirinho, né, certo? Principalmente a piazadinha, né, acaba chamando de chuveirinho, tá? Então, o que seria essa distributiva que a gente tem? A propriedade distributiva, ela funciona de que jeito, tá? Ela funciona assim, ó. Se eu pegar uma expressão, eu tenho uma expressão, deixa eu pegar aqui de azul, né? Vou fazer uma expressão A, multiplicando uma soma B mais C, certo? Pode ser, lógico, uma subtração também, tá? Eu estou colocando aqui como uma soma algébrica, tá? Pode ser tanto mais quanto menos, né? O que essa propriedade nos fala? Ela fala o seguinte, que você pode pegar esse A, multiplicar com B, certo? Isso vai ter como resultado
AB, né? E ainda a gente pode pegar esse mesmo A, multiplicar com o C. Então você vai somar A com C, certo? Então isso é a propriedade distributiva. Então você pode pegar A vezes B e A, C, que o resultado aqui é o mesmo, tá? Então se você somar, multiplicar com A, é equivalente a você multiplicar o A com cada um separado, sem problema, tá? Então essa propriedade é a propriedade chamada aí distributiva. E a propriedade número 5, a nossa quinta e última, né? É o seguinte, deixa eu fazer preto também, tá? Então a nossa quinta e última propriedade, ela fala o seguinte, né? Ela fala da existência de um elemento inverso, tudo bem? Então o que seria o chamado elemento inverso, né? Então o elemento inverso é o seguinte, se você pegar um número A, multiplicar com o número B, certo? O resultado disso aqui for o número 1, a gente fala que o A é inverso de B ou B é inverso de A, tudo bem? Neste caso, a gente vai representar o B pela expressão 1 sobre A, certo? Então é o seguinte, ó, se eu pegar um número A, multiplicar por 1 sobre A, o resultado vai ser 1 e essa expressão, né, que a gente tem aqui, ó, que seria 1 sobre A, é chamado inverso de A, ou ao contrário, né? Você pode falar que esse A é o inverso de 1 sobre A, tudo bem? Então, o elemento inverso nada mais é do que o elemento que você multiplica com um número para a gente ter como resultado aí, né, dessa multiplicação número 1, certo? Então tá. Gente, um grande abraço aí, tá? E daqui a pouco retomamos, né? A gente vai trabalhar agora com divisão, que na prática é um pouquinho mais complicadinho, mas também não é nada de monstrão, nada tão difícil, certo? Então tá. Então até daqui a pouco e convido você, tá? Assiste nosso canal, fica aí, que daqui a pouco tem mais. Olá! Gostaram dos vídeos? Agregou no seu aprendizado? Para assistir novamente, clique na imagem ao lado. Agora, se você quiser dar continuidade nos seus estudos, clique na imagem ao lado.